Pare por um minuto e reflita. Diz o mestre: devemos cuidar de nosso corpo. Ele é templo do Espírito Santo e merece nosso respeito, nosso carinho. Devemos aproveitar ao máximo nosso tempo. É preciso lutar por nossos sonhos e temos de concentrar nossos esforços neste sentido. Mas é preciso não esquecer que a vida é composta de pequenos prazeres. Eles foram colocados aqui para nos estimular, ajudar nossa busca, nos dar momentos de repouso enquanto travamos nossas batalhas diárias. Não existe pecado algum em ser feliz. Não existe nada de errado em uma vez ou outra transgredir certas regras de alimentação, de sono, de alegria. Não se culpe se de vez em quando você perde tempo com bobagens. São os pequenos prazeres que nos dão os grandes estímulos. Ei galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Luciana. Pessoal, vocês notaram que agora em algumas tiragens eu estou colocando uma mensagenzinha de reflexão? Essas mensagens eu tiro do livro Maktub de Paulo Coelho. E eu tenho uma história muito curiosa para contar em relação a esse livro e essas tirinhas. E eu tenho chegado à conclusão que a espiritualidade tem me preparado para esse momento há muito tempo. Por quê? Mais ou menos aos 11 anos de idade, essa coluninha saía, essa coluna com essas mensagens saía no jornal da minha cidade. E a minha casa tinha assinatura desse jornal, então eu tinha acesso a todas essas coluninhas e eu era apaixonada. O que eu fazia? Toda vez que chegava, no fim do dia, todo mundo lê o jornal, eu recortava e guardava em um caderninho, colava em um caderninho. Tinha muita coluninha, o caderninho já estava bem grosso. Teve uma vez que eu mostrei para uma professora e a professora pediu emprestado. Esse caderninho nunca voltou para mim. E eu fiquei muito triste, porque era muita dedicação, né? Eu tinha uma disciplina com aquilo. Mas o tempo passou. Há uns 2 anos atrás, eu entrei num sebo. Sebo é onde vende livros antigos, procurando um livro. E chegou lá, na procura dos livros, lá eu acabei encontrando esse livro de Paulo Coelho que tinha essas tiras, essas mensagens. E, inclusive eu até achei o outro livro. Eu vou mostrar para vocês os 2 livros que eu estava... Na verdade eu vou mostrar para vocês o livro que eu estava procurando e esse que eu achei também. Então assim, foi um dia muito feliz para mim. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Ó. Gente, ó. Isso aí. Esse aqui, ó. Eu tava procurando esse livro é tudo pra mim, cara, de mensagens espirituais, tudo pra mim. Eu tinha ido no sebo pra encontrar esse livro, porque já saiu de linha esse aqui. E eu encontrei esse livro, e pra minha surpresa eu encontrei o livro com as minhas tirinhas. Olha, essas mensagens que eu falo é desse livro, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito feliz. É como se eu tivesse ganhado na loteria aquele dia. Voltei muito feliz para casa. E agora, de uma hora para outra, eu estou tendo a oportunidade de fazer pequenos vídeos com essas frases para vocês, com essas mensagens para vocês, que é justamente uma mensagem para reflexão, para vocês refletirem sobre um assunto antes da tiragem, para aquietar o coração e a mente, para vocês aprenderem a ouvir, né? Então, assim, eu sinto que tudo isso foi um propósito divino, né? Tudo isso voltou para as minhas mãos com um objetivo muito importante. Então, eu gostaria de dizer para vocês, se vocês puderem, ouçam as mensagens. É feito com muito carinho, é muito simples, mas é feito com muito carinho. E esse é um propósito que eu vi que é algo que a espiritualidade me preparou, me deu os materiais para eu poder passar para vocês. Tá bom? Então era isso que eu queria falar.
Então, pessoal, agora a gente vai para a nossa leitura. Vamos lá. A pergunta de hoje será... Deixa eu pegar aqui. Inclusive, tem muita gente elogiando esse quadrinho, esse quadro que eu tô fazendo. E é muito legal mesmo, eu gosto muito, acho muito legal. Olha, o tema de hoje será o seguinte: como você deve agir com essa pessoa, sabe? Primeiro vai vir, eu vou pedir uma mensagem pra você. O que você precisa tirar de ensinamento dessa situação? E qual a melhor forma que você deve agir nessa situação, tá bom? Então vai ser 2 perguntas e a gente vai ver o que as cartas têm a dizer pra vocês. Número 1, número 2, número 3. Eu vou aproveitar aqui, eu vou pegar o Osho também. O Osho é maravilhoso para esse tipo de tiragem. Cadê meu Osho? Aqui, trabalhei com ele hoje já. E eu vou trazer para vocês. A gente vai tirar aqui a mensagem e você vai escolher 1, 2, 3 e a gente vai ver aqui o que as cartas têm a dizer sobre isso. Pessoal, fixe na carta, tá? Santa Sara, feitiços aromáticos e cigana. Por quê? Porque tem uma criatura aqui que não vai querer sair daqui. Então eu vou deixar ele aqui no cantinho e vou colocar as cartas fora do campo de visão de vocês, tá bom? Número 3, da cigana. Número 2, feitiços aromáticos. E número 1, Santa Sara. Vamos lá. Vamos lá, Osho. Vamos falar para eles aqui, pros consulentes, qual a melhor forma que você deve agir nessa situação. Qual a melhor forma que você deve agir nessa situação. Qual a melhor forma de agir nessa situação. Qual a melhor forma de agir na situação? Para este caso aqui seria, pessoas, você tem um ensinamento, tá? Porque tudo na vida a gente tem um ensinamento, a gente tira um ensinamento de tudo. Então, qual o ensinamento? O que você precisa tirar de lição disso? E qual a melhor forma que você deve agir nessa situação? Vou fazer aqui. Vamos lá? Qual o ensinamento que você deve tirar dessa situação? Ok, vamos lá. O que você precisa tirar nessa situação, tirar de lição dessa situação, é que muitas vezes você não consegue o que você quer por causa de teimosia ou de orgulho, entendeu? A espiritualidade coloca assim alguns desafios na sua vida para que você realmente adquira aí uma certa maturidade. Sabe? Muitas vezes você se blinda das coisas. Você se blinda das coisas. Mas parece que não está sendo esse melhor. Não está sendo o melhor caminho, não. Porque é como se você estivesse fugindo de algo. Existem coisas na sua vida que é como se você tivesse preguiça. Não quero fazer isso, não vou me envolver com isso, não vou me estressar com isso. Sabe? Porque realmente algumas coisas tiram muito a sua energia. Porém, o que a espiritualidade vem dizendo é que você precisa entender que os desafios que passam pela sua vida são para que você adquira uma maturidade e até um certo condicionamento de como agir nessa situação ou nos desafios da sua vida, sabe? Da melhor forma possível, sem se estressar. Vem aqui de cara a carta do mestre. Você pode estar numa busca espiritual também,
Sabe? É como se você sentisse que é também um propósito seu. Ok? Mas você sabe que as coisas não são fáceis, porque essa disciplina, ou muitas vezes até lidar com as pessoas, ou com situações conflituosas, te causa um desgaste tremendo. E aí você foge, entende? As cartas estão falando que isso acontece na sua vida e é para você tentar agir de uma forma madura, ou seja, enfrentar as coisas de frente, tomar para si o condicionamento de parar, respirar, analisar a situação e ver qual o melhor caminho a seguir. Evitando situações, isso não vai ajudar você. Você simplesmente vai ser um fugitivo, ok? Às vezes as pessoas falam que se isolar é a melhor solução. Não. A melhor solução é enfrentar. Enfrentar para combater de vez a situação. Ok? Então as cartas falam que muitas vezes por orgulho, por preguiça, você evita entrar em coisas que podem te ajudar muito no seu crescimento. Qual lição que você deve tirar disso? Você está amadurecendo, você precisa amadurecer mais. E você tem que ver os desafios que surgem na sua vida como oportunidade para você se tornar mais sábio, para você conseguir cumprir aí com sucesso a sua busca espiritual. E para que você permita também que a justiça divina haja na sua vida. Porque fugir não é a solução, tá? É melhor manter acesa uma chama no coração e a certeza na mente. Tá? Que você vai conseguir aí realizar, o que você vai conseguir ultrapassar. Sabe que dentro de todas essas situações que vem passando na sua vida, tem aprendizado. E o aprendizado você vai adquirir uma maturidade, sabe? Que muitas vezes vai ser uma maturidade até muito expressiva e até muito interessante. Talvez maturidade que você não vai ver nas outras pessoas. Uma maturidade peculiar. Sabe? Mas você precisa enfrentar isso. Não fuja dos problemas não. Aprenda a enfrentar. Porque você só vai saber como agir perante as dificuldades quando você tiver experiência de vida, não fugir, ok? Quando você foge, o que você se torna? Vamos falar. Quando você foge das situações, o que você se torna? Uma pessoa isolada, uma pessoa sozinha, uma pessoa com dificuldade de ter interação com as pessoas. E quando você vivencia as situações enfrentando de frente, não, eu vou fazer isso, eu quero fazer. Isso serve tanto no campo do trabalho, quanto no relacionamento, sabe? Quanto na sua vida mesmo. Não, eu quero fazer, eu vou tentar. Vamos ver no que vai dar? Essas situações farão você adquirir experiência, para você adquirir um nível elevado de maturidade e até um crescimento espiritual aqui. Porque parece que existem também guias ancestrais aí que estão aí na batalha com você. Mas é como se você fugisse. No fim das contas é como se você fugisse. Você tem medo de embate. Ok? Como você deve agir nessa situação? Você deve acreditar, ter coragem, parar de se repreender nessa situação, parar de se martirizar. Parece que você, para essa situação, são muitas energias, então não sei dizer especificamente que situação seria essa. Mas para essa situação, você está se prendendo tanto, você está se condicionando tanto, você está com tanto medo ou fugindo tanto, que isso está fazendo mal para a sua saúde. É como se você tivesse medo aqui, ó, sonho, é como se você tivesse medo de viver ou se entregar a algo.
ok? Cada vez que você foge disso, você se torna uma pessoa cada vez mais solitária. Que as cartas vêm falando qual é a melhor maneira de você passar essa situação, enfrentando com coragem. Cada experiência que você passar vai ser uma fonte de aprendizagem muito preciosa na sua vida. Você vai adquirir um poder interno muito grande. Mas parece que as coisas no seu campo ficam muito na imaginação. Você quer, mas na hora de fazer, você recua. Você foge. Tem medo de embate, tem medo de se estressar. A vida é assim, é estressar mesmo, é estressante. Sabe? Mas fugir não é a solução. Fugir das situações não é a solução. Porque as cartas falam a melhor forma de você enfrentar a situação é bater de frente. Vivenciar. Se você estiver esperando... se você tiver a oportunidade, por exemplo, de conversar com alguém sobre algo que te incomoda, abra o jogo, fala o que te incomoda, fala o que você sente, pare de se arrepender. Aprenda a ser mais aberto, porque você se fechando, as pessoas não sabem o que tem dentro de você. E não é culpa das pessoas. A culpa é sua, porque você foge. Enfrente de frente as situações da sua vida. Você pode estar passando por algum desafio aqui. As cartas falam, enfrente isso. O que está dentro da sua cabeça? O que a sua intuição diz? Que você tá cansado, já está muito cansado, que você precisa resolver isso. Resolva isso logo. Resolva. Sabe? Não fuja das situações. Isso aqui é número 1. Para quem escolheu a número 2 aqui, pessoal. Primeira pergunta para ela. Qual ensinamento você precisa tirar dessa situação? Qual ensinamento você precisa tirar dessa situação? Qual o ensinamento que você deve tirar dessa situação? E qual a melhor forma de agir nessa situação? Eu vejo aqui renascimento, paciência, participação, relâmpago. Muitas vezes você, as cartas estão pedindo aqui bem claramente para você adotar uma nova postura. Uma nova postura do que você costuma fazer. Vou dar o exemplo aqui. Se por acaso você for uma pessoa muito combativa, pavio curto, você resolver tudo na base da guerra ou da discórdia, as cartas pedem para você ter mais paciência em relação às pessoas, em relação a você mesmo, tá? E se por acaso você for uma pessoa que é extremamente passiva e paciente, você precisa mudar também isso. O que as cartas estão falando é mudança, ou seja, você se impor mais na situação.
São duas situações aqui. Você vai analisar a sua característica aí. O que é? Vou dar um exemplo assim de uma pessoa que pode ser pavio curto, a gente chama assim os barraqueiros, né? Ah, pavio curto, barraqueiro. Calma. Tenha um pouco mais de paciência para você poder resolver, sabe, essa situação. É como se o ensinamento que você tivesse que tirar do que você está passando seria o oposto do que você é, entende? Assim como pode ter uma pessoa que é barraqueira, pode ser alguém que é muito pacífico. Pacífico ao ponto de ser, assim, apático. Entendeu? E precisa de mudança também. Se impor mais, falar mais o que pensa. Entendeu? Então, assim, o que as cartas vêm falando, o que você vai tirar dessa situação? Mas a partir da sua atitude, é que você vai ver as coisas com uma nova visão. Você adotando uma nova postura, você vai notar que isso é benéfico para você, isso vai ser benéfico para você. Adotando uma nova postura, tá vendo aqui, olha? Ó, tem gente aqui que é explosivo demais. Tem gente aqui que é pacífico demais. Ok? Não é porque a pessoa pacífica vai ter que virar uma barraqueira, fazer e acontecer, sair magoando as pessoas. Não. Fala bem assim, olha, eu posso dar a minha opinião, eu posso dizer o que eu tô sentindo. É tipo assim, se posicionar. Porque quando a pessoa não se posiciona, ela se torna uma pessoa invisível. Ok? Posicionamento. Falar o que você pensa sobre as coisas. Assim como se você for uma pessoa hiper explosiva, para um pouco e analisa, ouça o que a pessoa tem a dizer. Tudo bem? Então, assim, esse é o grande ensinamento que você tem que tirar para a sua vida. Você vai ter uma boa mudança, uma mudança positiva, se você adotar essa postura. Ok? Como você deve agir nessa situação? Nessa situação, como você deve agir? Ó, duas cartas repetiram. As cartas falam exatamente para que você possa adotar o caminho do meio. Adotar o caminho do meio como? Isso está te estressando demais. Essa situação que você está vivendo está te estressando demais. Se por acaso você estiver passando por um rompimento, por algo assim, enfrente essa situação. Não se veja fragilizado com isso, porque você está exausto. E parece que a sua exaustão está transparecendo em você. É como se a outra pessoa visse em você a exaustão. Lembre-se que existem as energias também, né? Então, muitas vezes, o seu excesso de exaustão, o seu cansaço, já tô cansada disso, Luciana, já, sabe, isso me deixa triste, isso já, sabe, tá me dilacerando por dentro, sabe, que até a sua energia você pode transmitir para as pessoas e até energeticamente para esse alguém, sabe, e isso acaba repelindo também as situações, não te mostra uma pessoa atrativa. Falando para uma situação específica, tá bom? Mas por que as cartas pedem para você adotar o caminho do meio? Quando eu falo o caminho do meio, é o caminho da moderação. Você analisar a situação e para você se olhar também com carinho. O que eu tô fazendo comigo? Por que eu tô tão cansada assim? Será que eu preciso de um tempo para mim? As cartas estão pedindo para você dar um tempo. As cartas estão pedindo aqui para você, você procurar se curar. Não é que você precisa abandonar tudo, não precisa. As cartas não falam para abandonar tudo. Mas as cartas falam que você precisa tirar um tempo para você. É justamente adotar esse caminho do meio. Tipo assim, se agora eu não posso fazer nada, então eu vou tirar esse momento. Eu vou tirar esse momento para ver as minhas necessidades, para me curar,
para acabar com essa exaustão aqui, olha. E nisso eu digo para vocês, orações, meditações, saia em locais onde tenha vento para você sentir o vento. Se você tiver a oportunidade aí de fazer alguma atividade física, mesmo que seja solitária nesse momento assim, sabe? Faça para poder fazer o seu corpo se movimentar. É como se você tirasse um tempo aí para fazer um carinho em você. Tá? Para você se preparar para viver essas situações que estão acontecendo, porque as cartas também não pedem para você, jogar tudo pro alto e vá. Não. Elas pedem para você, ao invés de ficar nesse estado de exaustão, para você se cuidar um pouco mais, se cuidar com mais carinho. É assim, o que eu preciso? Eu tô sentindo que eu preciso de um carinho. Tem gente que se faz um carinho, o quê? Fazendo exercício físico. Tem gente que faz um carinho. Eu não tô falando pra vocês saírem comprando tudo, não, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, ver uma coisa que queria muito comprar. Fala assim, eu vou comprar, eu vou me dar esse presente, eu vou fazer esse carinho comigo, entendeu? Pessoas que, não, eu vou focar na minha cura, na minha espiritualidade. O que as cartas estão pedindo e estão falando é que você tá muito cansado. Essa situação tá tirando muita energia de você. Então, pare. Tire um tempinho pra você. Procure algo que vá fazer bem para você. E a partir disso você vai se sentir mais preparada para resolver essa situação que vocês estão vivendo, que você está vivendo. É como se a espiritualidade estivesse notando que você precisa ser a prioridade neste momento. Principalmente pessoas que estão aqui já sendo afetadas na saúde, tá, pessoas? Na saúde, se curem. Tá? Se curem para poder viver os novos desafios aí. Entendeu? A partir do momento que você se curar, a partir do momento que você pegar mais fôlego, você vai poder analisar com paciência essa situação, tá? E ver se você vai adotar o caminho de se impor mais, mostrar mais o que você sente, ou se você vai sair da defensiva e ouvir mais. Aqui. As cartas estão pedindo que é urgente, você precisa tirar um tempinho pra você, pra cuidar de coisas referentes a você. Mas também não pede pra você desistir de nada não, dessa sua luta, da luta que você tá vivendo, porque existe chance aí de você conseguir resolver. Mas você vai conseguir resolver quando você respirar um pouquinho e curar um pouquinho também as feridas que tem dentro de você, tá bom? Se você já está fazendo esse processo, continue. Que a espiritualidade vai te dar uma ajuda aí para resolver essa situação da melhor forma para você, tá? Mesmo que às vezes você não entenda, mas que vai ser melhor para você. É como se fosse como se fosse a espiritualidade, é como se fosse o nosso pai e nossa mãe, né? Que em boa parte da nossa vida, principalmente da infância, toma algumas decisões por nós, né? Teve uma vez que foi um rapaz para namorar comigo na minha casa e a minha mãe não deixou. Minha mãe não deixou. Eu não entendi por muito tempo aquilo, porque eu gostava tanto dele, não deixou. Aí ela veio com uma situação assim. Ele veio de chinelo e veio de boné. Como que uma pessoa vem de chinelo e boné pedir pra namorar com alguém? Eu fiquei assim, poxa, mas nada a ver, tipo... Mas com o tempo eu entendi que se ela não tivesse tomado essa decisão, eu não teria conhecido meu marido, o homem que eu estou há 24 anos, entendeu? Porque depois que esse rapaz, que a gente se afastou, eu conheci o meu marido. Então, assim, a espiritualidade tem propósitos e às vezes a gente precisa tirar esse tempo mesmo para cuidar da gente. Às vezes a espiritualidade toma algumas decisões que a gente pode achar assim, ó, talvez não seja melhor, mas no futuro, mais pra frente, a gente vai entender,
entendeu? Mas para sua situação agora, o que as cartas estão pedindo é para você tirar um tempo para você. Tenha coragem, tá? Tenha coragem. Você precisa de um tempo para você. Você não desistiu da batalha. Você deu uma pausa aí para você se recuperar, tá bom? Você deu ou você precisa dar, né? Uma pausa. Gente, se por acaso você ouvir a mensagem e não entender nada, porque não é pra você, tá? Deixe para as pessoas que vão ouvir, vão entender a situação. Vamos lá. Achei que do Oxo. Qual o ensinamento você precisa tirar dessa situação? Qual o ensinamento você precisa tirar dessa situação? Qual o ensinamento que você precisa tirar dessa situação? Qual o ensinamento você precisa tirar dessa situação? Teve uma escrita que falou bem assim, o Petrúquio é todo, como é que é? Todo trabalhado no abuso. Esse gato é todo trabalhado no abuso. Coloquei um docinho para os meus ciganos, ele comeu, pois ele comeu. Vive dormindo em cima das cartas. Fazer o quê? Né, meu bebê? Né, bebê fofo da mamãe? Meu filtro aqui de energia. Sempre do meu lado. Não é besteira, mas não tem aquela musiquinha da Xuxa que fala bem assim. É a música do Petrúquio, tá? Essa aqui é zoeira pura, mas assim. Mexe a cabeça com o Petrucão. Levanta as mãos e o joelho assim, mexendo com o Petrucão. É mais ou menos isso. Meu Petrucão. Vamos lá. Qual a lição você deve tirar disso? Eu vejo a situação de uma pessoa que está se controlando demais. Alguém que está tentando, está querendo demonstrar aí os sentimentos, está querendo se abrir, mas se controla. Sabe por que eu estou falando isso? Olha aqui o forasteiro. Quando a gente fala do forasteiro, vamos falar de uma pessoa forasteira. Uma pessoa forasteira é uma pessoa corajosa. Pessoa que vê um mundo de possibilidades e, sabe, vamos lá, é sempre um visitante, entendeu? Tá sempre desbravando. É alguém que é como se fosse alguém que é sempre o estrangeiro, né? Sempre aquela pessoa que tá conhecendo. Quando acontece esse espírito assim de forasteiro, lembrando a minha leitura intuitiva, então assim, espírito é um espírito até um pouco solitário, entendeu? Porque desbrava as coisas, tem muita curiosidade. Só que eu tô vendo essa situação de alguém que tem muita vontade de se lançar a algo, mas que se recolhe. Se controla demais. Pode ser que em algum momento, isso pode ter acontecido até na infância, alguém que foi muito podado, alguém que teve muitas regras ali, que teve que seguir muitas regras.
E talvez que se, ao invés de ter seguido muitas regras ou ter sido muito podado, a família, eu posso dizer até figura paterna aqui, ó, que eu vejo muitos homens aqui, outra figura masculina, o lado paterno tivesse estimulado a ousadia, estimulado tentar, poderia ter um aspecto completamente diferente. Essa pessoa, você que está perguntando aqui, tem um espírito livre, tem um espírito aventureiro, porém é alguém que está condicionado, foi condicionado com a vida. Tá? O que as cartas estão pedindo aqui é coragem. Coragem para encarar. Tá? Coragem para encarar. Frente a frente eu comigo. Como se fosse um irmão no exército inimigo. Coragem. Coragem. Para você poder resgatar isso que já tem dentro de você. Quais os desafios que a espiritualidade está mandando para você? O que você pode tirar disso? Coragem. Coragem de descobrir ou de viver algo que está aprisionado em você. Você é doido para fazer isso. Você quer, mas você se poda. É como se você não se permitisse viver algo. Mas o desejo está dentro de você. E se você não fizer isso, se você não se abrir para o seu eu genuíno, pode se tornar uma pessoa muito frustrada. Que vai sempre se podar, se limitar, se prender. Sempre olhar a vida pela janelinha assim, olha. Não se permitindo vivenciar, experienciar coisas novas, novas oportunidades. Viver alegrias, viver tristezas. Você tem um espírito livre dentro de você, ó. Mas você tem... Esse seu espírito livre está aprisionado aí, ó. Aprisionado dentro de regras que foram impostas desde a sua infância. Tá? O ensinamento que você precisa tirar disso é que você precisa ousar mais. Você sabe o que tem dentro de você que está preso, que precisa vir à tona. Para você se sentir feliz, porque você não está feliz aprisionado desse jeito. Traz isso à tona. Traz isso à tona, traz o que é genuíno de você. Tá? Entenda uma coisa. Eu tô sentindo a vontade de falar isso aqui. Ninguém vai se importar se você faz isso ou se você faz aquilo. Ninguém tá aí com a vida de ninguém. Na verdade, tá todo mundo muito preocupado com o próprio umbigo. Pelo menos nesse momento. E se você sentir que as pessoas vão julgar você por causa de alguma coisa, entenda, as pessoas não pagam suas contas. E da mesma forma que elas podem comentar ou imaginar algo, daqui a 5 minutos isso nem vai existir mais. Não vai fazer diferença para elas. Elas vão voltar para a vidinha delas. Cada um cuidando do seu. Então, não se limite por causa de opinião alheia. No fim das contas, ninguém tá aí com ninguém. Tem alguma coisa dentro de você que precisa ser liberto. Ok? E se você libertar isso, você vai descobrir coisas muito boas, muito prazerosas, inclusive se sentir livre. Que é algo que é da sua essência, tá bom? É da sua essência viver essa liberdade. Porque parece que é a partir dessa liberdade que você vai descobrir o que é felicidade. Ok? Você já foi condicionada o suficiente, ou foi condicionado o suficiente para saber onde você vai, o momento que você tem que parar. Isso vai ser algo importante também. Por que, pessoas? Por que eu tô falando isso? Às vezes vê na carta assim, se liberte e tal. Aí a pessoa vira um porra louca. Entendeu? Começa a se drogar e tudo. Não, não é isso. Você já tem a noção do que é certo ou errado. Do que pode trazer problemas para você ou não.
Mas se isso for algo interno, algo que você precisa libertar, que precisa mostrar que não vai fazer mal pra ninguém, pelo contrário, vai fazer você feliz, cara, faz isso. Se não for algo que vai te massacrar, que não vai, que vai fazer você, vai prejudicar o seu corpo, a sua vida, se for simplesmente para você ser feliz e se sentir livre, faça isso, não demore mais, faça isso. Tô vendo uma pessoa que se condiciona, que aprendeu a se condicionar, que aprendeu a se prender, a se repreender, uma pessoa que se repreende demais pelas mínimas coisas. Não tem aquela pessoa que, às vezes a pessoa fala que é muito Caxias, ou tem aquele horário de acordar, tem o horário de dormir, sabe? É que a vida tá muito condicionada na caixinha ali, ó, tem aquele quadradinho e tá ali. E tem um horizonte aqui, olha, que fala bem assim, calma, você pode viver no seu quadrado, tem as suas obrigações, você é uma pessoa responsável, mas olha em volta, tem coisas em volta aí. Então, você precisa aprender a ser mais livre, tá? A se livrar do que te aprisiona. E em relação a essa situação que você está perguntando, qual a melhor forma de você agir? Viver momento a momento, na liberdade, ter paciência. Olha, buscar aí, ó, participação, causar esse rompimento. Gente, aqui tá pedindo liberdade. Como você deve fazer para essa situação, olhar as coisas de uma forma mais leve. Você tá muito presa aqui em condicionamento e às vezes olha para a situação como se fosse algo absurdo. Não é. Viva momento a momento, liberte-se, deixe as coisas acontecerem. Entendeu? Pai, tenha paciência, pare de querer controlar tudo, deixe de ser controlador, controladora, sabe? Aceite que as pessoas entrem, que as pessoas saiam da sua vida, sabe? Cause esse rompimento aqui, ó, permita-se a viver esse rompimento de padrões limitantes que você se colocou. Não é assim. Olhe para essa situação de uma forma mais leve. Você está olhando essa situação de uma forma muito drástica e isso está prejudicando você. Prejudicando por quê? Você não vive a sua essência. Você não está sendo verdadeiro com você. Então, o que as cartas estão pedindo para essa situação? Olhe a situação de uma forma mais leve. Olhe a situação com um pouco mais de compaixão. Tenha mais compaixão de você também. Tá? Permita, se por acaso, se eu estiver falando de uma outra pessoa, porque eu estou vendo aqui participação, olhe para essa situação em relação a outra pessoa com um olhar de compaixão, de mais compaixão. Analise a situação com paciência, sabe? Se você, vou dar 2 exemplos. Se você vive numa relação que te prende, que te massacra e que você sente assim, é isso que eu devo viver porque a sociedade impôs isso, causa esse rompimento. Se isso te massacra, se isso te castiga, causa esse rompimento. Faça isso, liberte-se disso. Tá? Agora, se você não permite viver algo porque é o que as pessoas vão pensar, se você tá com alguém, ou tem alguém que você acha que pode trazer coisas boas, ou situações que podem trazer coisas boas para você, permita-se, deixa acontecer. Tá? Deixa acontecer naturalmente. Naturalmente, pessoal. Você tem um espírito livre. E por causa de crenças limitantes e do passado, você acaba deixando de viver muitas coisas. Por quê? Aprendeu a ser uma pessoa extremamente crítica também. Para de ser crítico. No fim das contas, ninguém tá aí com ninguém, entendeu? No fim das contas, você deve... No fim das contas, ninguém paga suas contas, né? A não ser que você tenha alguém que pague suas contas. Mas nem isso. Nem isso dá o direito da pessoa te aprisionar. Nem isso dá o direito de você ficar se condicionando a vida da outra pessoa para agradar a outra pessoa.
Nada disso, você tem que se agradar, se agradar. E as cartas estão falando assim, você é um espírito livre. Então, olha, deixa a vida levar, deixa as coisas irem naturalmente. Para de se castigar, para de se reprimir. Você é triste. Você é triste por causa disso, você se reprime, tá? Então é isso aí, pessoas. Isso que eu vi nessa leitura. Então, eu gostaria de dizer pra vocês, não é nada pessoal, não tem nada pessoal, não sei da história de vocês, eu apenas recebi uma mensagem. Toda vez que eu faço uma tiragem para uma pessoa particular, eu sempre inicio isso. Eu sou apenas uma mensageira. Eu estou mandando a mensagem que os mentores estão passando para mim. Então, ouça isso com bastante carinho, reflita o que passa na sua vida e põe em prática também algumas coisas, né? Porque às vezes a gente recebe muitas informações, às vezes a gente recebe muito conselho, mas na hora de colocar em prática não coloca. Então o conselho não serve de nada, tá bom? Atitude é uma coisa muito boa, tá? É isso aí, pessoas. Grande abraço pra todo mundo e tchau.